E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência do pessoal. E basicamente o assunto que eu vou tratar aqui nesse vídeo é um assunto que é bem polêmico, é um tabu falar sobre isso. Só que é muito necessário trazer esse tipo de conscientização para as pessoas, mano. Dar esse tipo de alerta e avisar sobre os perigos da pornografia, mano. Como que ela tem esse potencial viciante e é capaz de destruir a vida de uma pessoa. E você percebe que esse tipo de assunto ninguém nos informa, velho. A grande mídia não comenta sobre isso, as escolas não nos alertam sobre os perigos da pornografia, os nossos pais não têm esse tipo de conhecimento. Então é um tipo de assunto, velho, que você acaba descobrindo na sua própria pesquisa, mano, por conta própria. Então é muito importante tratar sobre isso, velho. E tudo que eu vou falar aqui vem desse livro do Gary Wilson que chama Your Brain on Porn. E mano, esse é um livro fantástico que eu recomendo a todo homem deveria ler esse livro, velho, porque os homens que geralmente acabam se envolvendo com esse hábito compulsivo de masturbação e pornografia, pra você ver, mano, e pra você deixar realmente fazer esse comprometimento com você pra largar a pornografia, mano, e sobre os reais prejuízos que ela traz pra sua saúde, mano, que ela tem essa capacidade de alterar o seu cérebro, de fazer basicamente você virar um zumbi, você fica assim, letárgico, sem energia, sem nenhum tipo de motivação, a sua visão sobre a sexualidade é distorcida, tem muitos malefícios, mano. Eu quero comentar tudo nesse livro, tudo baseado em pesquisas científicas, eu não tô inventando nada aqui, porque é uma coisa que tem um potencial muito perigoso, mano. Já no começo do livro, o Gary Wilson ele comenta o seguinte: a pornografia representa uma ameaça significativa ao bem-estar emocional de seus usuários, e seria irresponsável não reconhecer essa ameaça como sendo real e urgente. Uma coisa muito legal desse livro é que ele apresenta diversos relatos de pessoas que ficaram presas nesse mundo da pornografia, mano, e como isso acabou destruindo a vida delas, velho. Não é uma coisa legal, né, mas tipo, mostra, serve assim de meio que pra você ter mais cautela, sabe? Pra você ver como esse potencial destrutivo que a pornografia tem, mano. E apresenta inclusive diversas pessoas que se recuperaram de problemas como ansiedade social, de depressão, de falta de motivação, de dificuldade de arranjar algum parceiro, sabe? Simplesmente ao escolherem proativamente largarem desse vício, mano, sabe? De você parar de ver pornografia e eliminar isso da sua vida, velho. Então tem muitas coisas bem interessantes nesse livro. E nesse vídeo eu não tenho a intenção de dizer como que você deve viver a sua vida, que tipo de escolha você faz, só que é muito necessário trazer esse tipo de conscientização sobre os perigos da pornografia. Aí, depois de você assistir esse vídeo e de talvez ler o livro do Gary Wilson, você decide, sabe, se aquilo é realmente bom ou prejudicial a você. Aí cabe a você decidir. E uma das primeiras coisas que o autor ele explica nesse livro é sobre o motivo da pornografia ter esse aspecto tão viciante, que é justamente devido à quantidade gigantesca, infinita de novidades sexuais que ela apresenta. Principalmente agora com essa internet rápida que nós temos, sites pornográficos eles têm esse recurso infinito de novidades. E é sobre isso que eu quero falar agora. E por que esse aspecto da novidade sexual pode ser uma coisa que é tão viciante assim, que é justamente a forma como os sites pornográficos acabam te viciando. Bom, basicamente o autor desse livro ele explica o chamado efeito Coolidge, que eu não sei se pronunciei certo aqui, mas enfim, que basicamente quando a gente coloca um rato macho e uma fêmea receptiva no mesmo ambiente, a primeira coisa que nós vamos notar é uma grande agitação sexual. Só que ao longo do tempo, o macho ele vai se cansando dessa fêmea específica, dessa fêmea em particular. Só que uma coisa muito interessante, mais ainda, é que quando uma nova fêmea é introduzida naquele mesmo ambiente, o macho basicamente ele recupera toda a sua energia e começa a acasalar ferozmente com aquela nova fêmea. E isso pode ser repetido por várias vezes, sabe? Toda vez colocando uma nova fêmea, aí de novo o macho ele vai lá, começa a acasalar com ela, coloca uma outra fêmea, de novo começa a agitação sexual, até o macho ele ficar totalmente exausto. Foi observado que o circuito do cérebro do rato começa a liberar cada vez menos dopamina com aquela fêmea em particular, mas volta a produzir uma quantidade incrível de dopamina quando uma nova fêmea surge. Esse foi o chamado efeito Coolidge, uma resposta automática de liberação de dopamina frente a novos parceiros sexuais. Essa poderosa resposta automática à novidade erótica é o início do caminho para se tornar um viciado em pornografia da internet. Como aquele rato de laboratório, você tem o mesmo mecanismo primitivo em seu cérebro que o incentiva a fertilizar novas fêmeas. Só que no caso não são fêmeas reais, são fêmeas virtuais, que estão numa tela de computador, né? Ou no seu celular, o que você usa. Mas basicamente
você percebe como esse potencial de vício, viciante que esses sites pornográficos têm, porque eles apresentam uma infinidade de parceiros sexuais, e você pode ficar nesse ciclo, mano, sem parar, sabe? Constante novidade, mano, sempre tentando acasalar novas fêmeas, só que são fêmeas virtuais. E olha essa parte aqui, com várias guias abertas e clicando por horas, você pode experimentar mais novidades e parceiros sexuais a cada 10 minutos do que os seus ancestrais caçadores-coletores experimentaram em um tempo de vida deles, sabe? Durante a vida inteira deles. O Gary Wilson, ele diz o seguinte também, que a pornografia apresenta riscos únicos, além de ser uma hiperestimulação. Primeiro, é fácil de acessar, disponível por 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuito e privado. Em segundo lugar, a maioria dos usuários começa a assistir pornografia na puberdade, quando seus cérebros estão no pico da plasticidade e são mais vulneráveis ao vício. Por fim, há limites para o consumo de alimentos. Capacidade estomacal e natural aversão quando surge quando não podemos enfrentar mais uma mordida de alguma coisa. Em contraste, não há limites físicos para o consumo de pornografia na internet, exceto a necessidade de pausas para ir dormir e para ir no banheiro. Um usuário pode se masturbar sem atingir o clímax para a pornografia por horas, sem despertar o sentimento de saciedade ou aversão. O estímulo da pornografia parece uma promessa de prazer, mas lembre-se de que a mensagem da dopamina não é satisfação, continue fazendo. E um dos grandes problemas que isso acarreta, quando a pessoa fica superestimulando cronicamente o seu cérebro, porque lembra do efeito Coolidge, que a pessoa ela fica presa às novidades, sabe? Fica presa nesse ciclo infinito de novidades de parceiros sexuais, enfim. O cérebro começa sempre a querer mais. O seu cérebro começa a trabalhar contra você, quando você superestimula ele cronicamente. Ele se protege contra o excesso de dopamina, diminuindo a sua capacidade de resposta a ela, e você se sente cada vez menos satisfeito. Isso diminui a sensibilidade de dopamina, o que leva alguns usuários a uma busca ainda mais determinada por estimulação, que, por sua vez, impulsiona mudanças duradouras, alterações físicas reais do cérebro. E se tem uma frase para você tirar desse vídeo, é a seguinte, que a superestimulação leva à dessensibilização. E essa é uma das grandes mudanças que a pornografia acaba nos causando, assim, sabe? A gente fica insensíveis, a gente passa a desenvolver uma tolerância à dopamina. E isso tem algumas sérias consequências. Basicamente, esse processo da dessensibilização faz com que a gente vire um zumbi. A gente fica sem energia, sem motivação, e a gente fica deprimido, sem vontade de fazer nada, e a gente perde realmente os prazeres para realizar coisas cotidianas, sabe? E a única coisa que passa a importar para você são as suas sessões de pornografia. Isso é uma das primeiras, assim, grandes consequências. Fica sem vontade de fazer nada, velho. A sua vida basicamente começa a girar em torno somente da pornografia, porque você meio que reescreve, literalmente, devido à neuroplasticidade, os seus circuitos neurais para colocar sua prioridade na pornografia, porque o seu cérebro começa, o seu circuito primitivo, ver aquilo como uma coisa muito importante, sabe, essa estimulação sexual, e coisas que antes eram significativas na sua vida perdem totalmente a graça, o brilho, sabe? A sua vida começa a girar em torno da pornografia e basicamente todo o brilho, sabe? Se você querer atingir objetivos na sua vida, sua motivação para fazer as coisas, eles vão embora, velho. Por isso que é uma coisa tão perigosa. E se liga em algum desses relatos aqui que eu vou falar. Olha isso daqui. Antes de parar, eu me sentia um merda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tinha zero energia e zero motivação. Eu estava letárgico a cada hora de cada dia. Eu não comia direito, eu não me exercitava, eu não estudava, eu não me importava com a higiene pessoal, eu não poderia me importar. No estado em que eu estava, era extremamente difícil ficar em pé por mais de 3 minutos, quanto mais fazer algo produtivo. Estou com mais de um mês sem ver pornografia, agora me sinto muito melhor. Um outro aqui. Tudo, desde minha vida social até minha saúde física, tem sido danificado por este vício. A pior parte é que eu constantemente justificava na minha cabeça dizendo que é saudável para mim, pelo menos não é uma droga. Na verdade, isso era pior do que qualquer droga que eu consumi e a atividade menos saudável de que eu participava. Mais um aqui. Durante o auge do meu vício em pornografia, nunca esperava nada da vida. Temia ir para o trabalho e nunca via a socialização com amigos e família como algo legal de se fazer, especialmente em comparação com meus rituais pornôs, que me davam mais prazer e estímulo do que tudo mais. Com o fim do vício, pequenas coisas começaram a fazer realmente feliz. Eu me pego rindo com frequência, sorrindo sem motivo, apenas estando de bom humor. Muitos sexólogos, sabe, pessoas terapeutas, inclusive, profissionais da saúde,
Eles dizem que não é possível você se tornar viciado em pornografia, que alguns consideram isso até como uma coisa saudável, assim. Só que o autor desse livro, ele destrói essas argumentações, ele explica ele comprova que o vício em pornografia é uma coisa real, mano. Eu quero ler aqui pra vocês que a mudança molecular real que inicia muitas das mudanças cerebrais duradouras são causadas pela proteína delta-fosfato B. E justamente esses picos de dopamina que a pornografia ela proporciona, elas acionam a produção dessa molécula, desse delta-fosfato B. Em seguida, ele se acumula lentamente no circuito de recompensa, em proporção à quantidade de dopamina liberada. Por que ele fala desse delta-fosfato B? Porque é justamente o delta-fosfato B que se acumula no centro de recompensa do cérebro é agora considerado um dos maiores indicadores de vícios comportamentais e químicos. Então esse é um fator comum de todas as pessoas que são viciadas, velho, esse acúmulo do delta-fosfato B. E isso foi verificado em pessoas que são consumidoras crônicas em pornografia, velho. Elas apresentam essa mesma alteração no circuito de recompensas, velho. O autor ele fala, né, pense na dopamina como alguém gritando. Essa atividade é muito, muito importante e você deve fazê-la de novo e de novo. E o trabalho dessa delta-fosfato B é fazer com que você se lembre e repita a atividade. Ela faz isso configurando o seu cérebro para querer o estímulo desejado. Então, é justamente, acaba se tornando o vício, assim, na pornografia. Acho que eu já disse anteriormente, mas existem muitos poucos estudos ainda, mesmo nessa época atual de internet rápida que nós vivemos, que investigaram os efeitos da pornografia na internet. Só que o autor desse livro, ele reuniu alguns dos poucos, né? E um deles é desse JAMA Psychiatry Journal, que foi realizado em 2014, e que esse estudo demonstrou que há uma correlação entre o tempo de exibição à pornografia com a redução da massa cinzenta do circuito de recompensa. E além disso, as conexões neuronais entre o sistema de recompensa e o cérebro pré-frontal pioraram com o aumento do consumo de pornô, sendo o nosso córtex pré-frontal, ele é o responsável pela nossa força de vontade, pelo controle dos nossos impulsos, assim. Então ele acaba sendo enfraquecido quanto mais você consome a pornografia, velho. Quero comentar mais algumas coisas sobre a natureza do vício, que o autor ele fala bastante nesse livro, que não existem somente vícios relacionados a substâncias, mas existem também vícios comportamentais, que estão relacionados com essas modificações no nosso sistema de recompensa do cérebro. E que ele fala uma coisa muito importante. A incapacidade de controlar o uso e o uso que começa a interferir na vida de uma pessoa são os dois sinais principais de um vício. Basicamente, a mais confiável evidência de que uma pessoa está viciada é o uso contínuo, apesar das consequências negativas. Isso é um desafio que você pode se fazer. Você, homem que assiste pornografia, ou mulher, enfim, você consegue, por exemplo, ficar um mês de boa sem assistir pornografia? Esse é um tipo de desafio que você pode se propor, sabe? Pra ver se você se surge algum tipo de... Se você tá muito viciado nesse universo, sabe, mano? Pra você começar a se liberar disso. E aqui eu quero comentar também sobre 4 mudanças que ocorrem em todos os vícios, mano. Sejam eles de substâncias ou comportamentais, que estão presentes em todos eles. E que, inclusive, a pornografia acaba gerando na gente, sabe? Essas modificações. A primeira delas é a sensibilização, que é uma supermemória inconsciente de prazer que, quando ativada, desencadeia desejos poderosos. A segunda, que a gente já comentou um pouco, é a dessensibilização, que você desenvolve uma tolerância, precisando cada vez mais de doses maiores de estímulo para gerar aquele mesmo prazer. Você acaba procurando conteúdos cada vez mais extremos para ter o prazer. A redução na sinalização de dopamina e outras mudanças deixam o viciado menos sensível aos prazeres do dia a dia. E fome por atividades e substâncias que aumentam a dopamina. O viciado ele pode começar a negligenciar outros interesses e atividades que já foram de alta prioridade. A dessensibilização é provavelmente a primeira mudança cerebral relacionada ao vício em usuários de pornografia. Uma coisa fundamental de entender aqui, mano. Eles precisam de um estímulo cada vez maior para atingir o mesmo prazer. Ou seja, eles desenvolvem essa tolerância, sabe? Isso também resulta em pessoas buscando conteúdos cada vez mais extremos de pornografia para sentir aquele mesmo prazer, sabe? E uma das consequências que a pornografia também gera, ela faz com que a pessoa comece a procurar por conteúdos que ela acha, tipo, que vai contra os próprios valores da pessoa. Porque ela tá procurando, ela tem essa necessidade de dopamina, sabe? Que ela não tá mais conseguindo vendo somente aqueles conteúdos que ela estava acostumada a ver. Então chega a caso de pessoas verem conteúdos cada vez mais grotescos, que vão contra os valores dela, sabe? Acaba gerando confusão na própria orientação sexual da pessoa, mano. Tem vários
efeitos bem negativos. Outra alteração que o vício acaba gerando na gente é essa hipofrontalidade, que eu já cheguei a comentar um pouco naquele estudo do JAMA de 2014, que o maior tempo de exposição à pornografia ocasionou uma redução na massa cinzenta, sabe? Então, é quando a atividade cerebral fica reduzida nas regiões pré-frontais. Perdemos nossa força de vontade em face de desejos fortes desejos subconscientes e impulsos primitivos. E a alteração na massa cinzenta nas regiões pré-frontais e também da massa branca correlacionam-se com a redução do controle de impulso e a capacidade enfraquecida de prever consequências. E a última alteração são que os nossos circuitos de estresse ficam disfuncionais. Quando nossos circuitos de estresse estão disfuncionais, o menor estresse pode levar a ânsias e recaídas porque ativam vias sensibilizadas poderosas. E os estudos existentes sobre pornografia descobriram que a frequência de visualização de pornografia se correlaciona com depressão, ansiedade, estresse, mau funcionamento social, bem como menor satisfação sexual nos relacionamentos e alterações nos gostos sexuais, pior qualidade de vida e saúde e problemas de intimidade na vida real. E que, infelizmente, devido à ampla ignorância sobre a base científica, sobre o vício e perigos da pornografia, muitos provedores de saúde ainda assumem que o uso de pornografia na internet não pode causar depressão severa, nem sintomas de falta de concentração, nem baixa motivação e nem ansiedade. E que eles simplesmente eles recomendam esses usuários de pornografia na internet como tendo desordem sem perguntar sobre seus hábitos na internet. Simplesmente vão prescrevendo remédios pesados, assim. Então, é muito importante estar consciente disso. Tem um dos relatos apresentados nesse livro que diz o seguinte: não acho que a sociedade saiba o que a pornografia na internet realmente faz a um homem. A pornografia transforma um homem em um menino assustado. Eu era socialmente desajeitado, deprimido, não tinha motivação, não conseguia se concentrar, muito inseguro, eu tinha um tônus muscular fraco, minha voz estava fraca e eu não tinha absolutamente nenhum controle sobre a minha vida. Os homens vão ao médico recebendo prescrições de todos os tipos de remédios, quando na verdade muitas vezes se trata da pornografia e o que isso faz com o seu cérebro e o corpo. E ele fala também: estou fora da pornografia agora e me sinto muito melhor do que antes. E um outro homem diz também que, como um homem com depressão genética, estar livre da pornografia me fez mais por mim do que quaisquer outras drogas que já tive que tomar. É como se isso me deixasse mais alerta, atencioso e mais feliz do que o Wellbutrin, Zoloft e outras drogas que eu consumia. Eu vou falar sobre os principais problemas que a pornografia pode causar, sabe, negativos. E são vários, mano. Tem alguns que são mais sutis, outros são bem expressivos. Por exemplo, os problemas relacionados com pornografia alguns, perda de atração por parceiros reais, ejaculação retardada ou incapacidade total de orgasmo durante o sexo, alteração de suas preferências sexuais à medida que avançam através, você começa a ver aqueles conteúdos cada vez mais extremos, diminuição da libido, depressão, baixa energia, pouca motivação, diminuição da vontade de ser íntimo com o parceiro, isolamento, ejaculação precoce, acho que eu já falei, disfunção erétil é um que é muito relatado pelos usuários de pornografia, sentimento de vergonha, medo de que alguém descubra seu segredo sujo, enfim, são vários, mano. Eu vou falar sobre os benefícios de você parar de assistir pornografia, e são realmente muitos benefícios, por isso que vale muito a pena você dar uma chance, assim, e de você analisar um pouco como que é a sua relação com a pornografia, sabe, com a masturbação excessiva, que às vezes pode estar gerando várias consequências, mano, que você nem esteja percebendo, sabe. Então, um dos primeiros: aumento da confiança e diminuição da ansiedade social. Isso é muito foda. É que o autor ele diz o seguinte: que à medida que os usuários conseguem se abster da pornografia, seu desejo de se conectar com outras pessoas começa a surgir. Muitas vezes, o mesmo acontece com sua autoestima. Sua capacidade de olhar para os olhos dos outros, seu senso de humor, seu otimismo, sua atratividade para companheiros em potencial e assim por diante. Então tem alguns relatos que eu quero ler aqui que mostram muito bem sobre os efeitos positivos de você parar de ver pornografia em relação a essa melhora da sua autoestima, de você começar a socializar melhor, melhora na ansiedade social, enfim. Um deles diz o seguinte: melhorias desde o abandono. A ansiedade social melhorou drasticamente. Inclui confiança, contato visual, conforto interagindo com as pessoas, suavidade, mais energia em geral, mente mais clara, mais nítida, maior concentração, rosto de aparência mais vibrante, depressão aliviada, desejo de interagir com mulheres, ereções estão de volta.
Um outro desses relatos diz, né, que eu costumava ser incapaz de olhar as pessoas nos olhos. Eu costumava me esconder propositalmente das pessoas que conhecia em público para evitar conversas estranhas. Mulheres, mesmo aquelas que eu conhecia pessoalmente, me intimidavam. Eu fantasiava ao longo do dia sobre ser capaz de interagir como um ser humano normal. Tudo isso agora está mudando diante dos meus olhos de uma maneira drástica. Posso interagir com confiança, ser eu mesmo, eu posso segurar um olhar inquebrável nos olhos de outras pessoas. Eu realmente sou parte da conversa em vez de ficar indiferente e pensar em deixá-la. E um dos benefícios mais importantes que você consegue ao parar de assistir a pornografia é a regulação dos seus níveis de dopamina. Então é a reversão daquele quadro de dessensibilização, sabe, que eu expliquei anteriormente. E que quando você para com essa superestimulação crônica provocada pelo consumo exagerado de pornografia, o seu cérebro começa a se recuperar naturalmente. E que quando a dopamina ela volta a ter esse funcionamento normal, sabe, o seu sistema meio que volta a ficar equilibrado, a atração sexual, socialização, concentração, capacidade de resposta sexual e sentimentos de bem-estar são mais fáceis. Outro grande benefício é o aumento do controle sobre a sua própria vida. E perceba que qualquer tipo de vício, seja ele de alguma substância ou de comportamento, eles destroem com a sua liberdade o seu poder pessoal. Você acaba sendo escravizado por eles, você perde totalmente o seu domínio próprio, sabe, o seu autocontrole. E que, embora muitas pessoas relatem muitos benefícios de recuperação, o maior presente é recuperar o controle da sua vida. E tem um relato que ele diz, um dos caras diz o seguinte: apesar do que algumas pessoas dizem, desistir não fará de você um deus da confiança e habilidade, embora nos primeiros meses realmente pareça. Desistir da pornografia lhe dará mais controle sobre sua própria vida. É um pouco como a transição da adolescência para a idade adulta. Em vez de você agir por impulso, você estará aprendendo autocontrole e atenção plena com um dos seus instintos mais primários. E isso irá fluir para todas as partes da sua vida, te ajudando a realizar as melhores decisões na sua vida. Agora eu vou falar sobre algumas sugestões e dicas que o autor desse livro dá para você abandonar a pornografia e, sabe, parar com esse estilo de vida que você fica se masturbando e vendo pornografia todos os dias, 7 vezes por dia, não sei quando, sabe? E você realmente tá virando um zumbi por conta disso, mano. Sem nada de prioritário na sua vida, sem nenhum propósito, somente ficando ali no seu quarto, mano, isolado de todo mundo e de todos, fazendo uma atividade que é totalmente improdutiva e que não te gera bem-estar nenhum, sabe? Além do um prazer que é vazio e falso, sabe? Então, o primeiro passo para recuperar o controle é dar ao seu cérebro um descanso de toda a estimulação sexual artificial por vários meses. Mude a sua atenção para a vida real. Em seguida, você se mantém consistente, porque pode levar muitos meses ou mesmo alguns anos para os seus caminhos cerebrais de eu quero assistir pornografia dispararem com menos frequência, então eles acabarem morrendo, né, esses caminhos cerebrais. Então, essa dica é muito importante, mano. Você corta qualquer tipo de estimulação e conteúdo. Na verdade, ele fala que delete todo e qualquer material pornográfico de seus dispositivos, sabe? E que algumas pessoas chamam esse processo, né, de reinicialização, de você desistir da pornografia e de você reconfigurar novamente seu cérebro para uma condição mais saudável, de reboot. É uma forma de você redescobrir quem você é sem a pornografia. A ideia é que, evitando a estimulação artificial, você está desligando e reiniciando o cérebro, restaurando em suas configurações originais de fábrica. É justamente isso, você vai se recusa consistentemente a ativar os caminhos da pornografia em seu cérebro e gradualmente as suas prioridades, sabe, vão mudando, seus caminhos também, seu cérebro vai voltando ao equilíbrio original dele, sabe, natural. Então é justamente disso que se trata. E outras dicas que ele dá aqui, por exemplo, para você largar a pornografia, você começa a fazer mais exercícios físicos. Lembra, dá mais atenção para a vida real, velho, e sai da tela. Socialização, passar mais tempo na natureza, você meditar, uma coisa muito importante. Meditação fortalece o nosso córtex pré-frontal, que ele é justamente aquele que controla os nossos impulsos. Então é muito interessante você fazer. Você pode começar a explorar um novo hobby, fazer outras coisas e comece a se educar mais, sabe? Leia, faça cursos, enfim. Tá, mas e aí? Quanto tempo que demora para o meu cérebro voltar às suas condições normais, a gente pode dizer? E o autor ele diz o seguinte: tenho visto 2 padrões divergentes de recuperação. Alguns homens se recuperam em um tempo relativamente curto, cerca de 2 a 3 semanas. Só que ele fala que a vasta maioria dos homens precisam de 2 a 6 meses ou até mais para realmente se recuperarem. Isso ele explica porque
Principalmente pessoas que são mais jovens, mano, que começaram cedo na pornografia, porque o nosso cérebro é muito mais maleável nessa época, quando nós somos mais novos, e também nós que nascemos nessa geração de internet rápida, sabe, com esses vários sites de pornografia, nós acabamos realmente caindo nesse ciclo de novidades, sabe, que antes não existia isso, mano. Antes, para uma pessoa consumir pornografia era uma coisa muito menos frequente, era em revista, sabe, a pessoa precisava ir uma loja de filme, sei lá, pra pegar fita pornográfica, enfim. É uma coisa muito mais difícil, mano. Então, principalmente pra você que é uma pessoa mais jovem, sabe? Talvez necessite mais tempo. E pra você tentar, mano, faça esse teste consigo mesmo, sabe? De você se abster de pornografia pra ver como que seu corpo responde a isso, sabe? Uma das coisas muito importantes é que isso é um estilo de vida, sabe? Não é você simplesmente fazer um desafio de ficar 2 semanas sem ver pornografia e depois você voltar a consumir novamente e voltar com os hábitos destrutivos, sabe? Esses hábitos que são prejudiciais, mano, como eu expliquei nesse vídeo. E que eu quero até ler um relato aqui. O importante é fazer disso um estilo de vida, que... Olha esse relato. No final das contas, a coisa mais importante que você pode fazer é nunca desistir. Não se preocupe se você voltar a ver pornografia a cada 2 dias ou por um mês inteiro, enfim. Até se isso é o melhor que você pode fazer, agora você está usando pornografia com a metade da frequência que você usava. A história mais inspiradora que já vi foi a de um cara que teve uma sequência sem ver pornografia de 15 dias após 3 anos inteiros de tentativa. Contanto que você sempre volte, porque você sabe o quão importante é isso para o seu bem-estar. Dessa forma você não pode falhar. É apenas uma questão de tempo até que você reinicie seus caminhos neurais e se libertar. Então, para concluir esse vídeo, se você tem alguma suspeita, uma intuição, sabe, de que talvez a pornografia esteja afetando negativamente a sua vida, faça esse teste e fique um tempo sem assistir, sabe? E veja como seu corpo responde a isso, mano. E agora que você tem toda essa informação que eu passei aqui, talvez você consiga ligar os pontos, sabe? Tipo, mano, realmente, velho, quando eu fico nesse ciclo de masturbação e pornografia, eu me sinto deprimido, começo a ficar sem motivação e tal. E, mano, veja na sua própria experiência, velho. Veja que isso, ficar sem pornografia, talvez seja uma opção muito mais saudável, sabe? E que gere benefícios que talvez você nem perceba que você tem, porque a pornografia está impedindo que você tenha ele, sabe, velho? A pornografia meio que tá bloqueando o seu potencial, sabe, mano? Então isso é fundamental. E é claro que você parar de ver pornografia não vai ser a solução mágica para todos os problemas da sua vida, mas eu diria que é uma fundação, sabe? Principalmente para nós homens, sabe, que nós fomos condicionados a achar que isso é uma coisa muito normal, que não tem nenhum prejuízo e malefício, sabe, mano? Então, faça esse teste, mano. Veja como o seu corpo responde a isso. E espero que você tenha gerado bastante, esse vídeo tenha gerado bastante reflexão, sabe? Pra fazer você realmente pensar, mano, sobre suas escolhas. Não deixa de comentar aqui nos comentários sobre o que você acha desse universo da pornografia e desse hábito da masturbação, porque eu tenho interesse de saber, sabe? É um tipo de diálogo que é muito importante, mano, e pra trazer conscientização pras pessoas, velho. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para alguém que possa se beneficiar. E até a próxima, pessoal. Falou!